comportação em tráfico tá. Houve acidente todo dia. Para pensar tu, pensa para o mês, correndo em tráfico, botinho pensa para botinho pensa para outro. Se não cordial saludo. Bom menino, outra edição de VVRP para informar. Onde este papo rato riba nos comportação em tráfico. Que começa a suceder? Com nós temos que comportar, que nós temos que conscientizar nos meios de jet e com nos veículos mister tá. Vamos papia primeiramente com o nosso ministro, Sr. Charles Cooper. Por hobby mais melhor sobre acidente não que está causar hoje em dia é tinha maken com velocidade alta, é tinha maken de desconcentração de chauffeur riba e lo qual sucede riba carretera e tinha também de ver com falta de uma preferência na outro que meni regra de tráfego com o guardo biba passamento de luz corra, etc. Dori unida pura. Então, tem diferentes fatores, mas seguro é parte do telefone celular também, que é um fator grande de acidente, que nós não imaginamos que a gente não tem próprio telefone, que vai desconcentrar, então agora está causa outro acidente. Que como você quer que o mestre vai tomar lugar para nós por minimalizar a brecha nos comportação? Bom, tem diferentes áreas que por fazer. Uma área de controle. É mesmo gente que está comportando mais mal no tráfico, mas em que um avião põe na Holanda ou põe na América, e dá-se local que está assim, na coisa de com, é uma maneira de fazer, chance, chance de autoridade riba bota roupa grande, então fica aí bom ganhar com boot, que botinho vai pagar, então bom passar ali foi o país para mim que vou pagar boot. Que em outra palavra é parte de controle e sanção, mas está roupa mais forte de parte da autoridade policial de Corsol para tratar é parte de melhorar é parte de comportação de nosso tráfico. Pero também nós de verkeer favor também pode ser algo de quadro aí da nós bisa junto com a parte de OSS, vindo com o programa para conscientizar o povo como de comportamento de tráfico, pero nós de VVRP, a parte de ERP, que está desenhar caminho, desenhar retorno, pone, lá nós bisa race intersection, para dar velocidade na cruzada, hasta bump, dus diferentes coisas, você usa diferentes técnicas que nós usa para trazer a parte aqui de mais seguro. É manejo é assim. Agora nós precisamos nossa infraestrutura, esta quadra, segundo o ministro, com nós regla nós precisamos adaptação a algo? Maioria sim, me tenho visto para grande porcentagem nossa infraestrutura está quadra, com o qual a lei está prescrever. Pero seguro tem lugar para por melhorar, por exemplo, me conheço coisa, tem algum plente ainda que passa retorno, que me conheço brua turista que hopi, que me recordo que quer retorno, e te quer que te inforar lugar, e não te inforar, mas é um plente de tráfico, que me plente não é mais é possível, nós me eliminar e assim não full retorno. Então se sabe, então caminha para pôr mais retorno também, é bagaço do governo, seguro, se por reemplazar a luz de tráfico para retorno. Caminha por, nós também é seguro. Esse aí está contribuindo na portar com nós conscientização, então é parte aqui para ajuda a comportação de nossa comunidade, de nosso tráfico. Sim, essa é a intenção que nós trabalhamos elaborada em verkeer en vervoer en ruimtelijke planning. Nós trabalhamos a ruta e sempre para por assim tráfego mais seguro para o usuário, para cada morto ou não botar não morre, pero queda com desabilidade, é gasto não para a comunidade, que é seguro, nós temos que seguir a pia aí de uma informação de conscientização, é parte de sanção, então é parte também de controle e sanção e é parte de infraestrutura. Tem três elementos aí tem que estar de qualquer manejo de governo. Nós vamos ver mais nota VVRP, isso é parte de controle, não temos VVRP atual. É uma parte completamente que cai do Ministério de Justiça. É experto em tráfego que o senhor Leonard Angela deu alguma indicação, algo que ela enfatizar da condição de nosso veículo e também facilmente por conduzir no acidente. Nós acabamos de sair de uma pandemia, caminho que tem dois lockdown,
com dado momento traficação de auto que nos carreteiras anda bota roupa é bom. Bota dado momento tá temporada largo com andar com acidente que sei, né? Pero no momento que abre back, de repente bota sentir ele para sobra roupa auto trobe de mesmo momento que subicaia, então e também maneira feeling roupa acidente trobe. Verdade? Cada acidente extra tá demais. E tem que ver, maneira bisa de uma introdução, de fator não, outro fator de comportação de gente. Tem mais fator, maneira por exemplo, infraestrutura, outro fator também tá condição também de veículo. Mas só que vai arrivar a ponto é condição de veículo. Que como tu dando nós como sugerência de banda? Sim, tem coisas mais chiquito, mais simples, que tá assim efeito no momento que banhava de situação, passou um acidente, por evitar acidente, algo que pode passar, tu rende. E, pero se o veículo está de boa condição, por exemplo, o break não está bom, break pads não tem bom, não para sempre, não está for life, não tem bom. Se o auto está bom de line, sombra, o auto pode sair for line, então, o que passa, mané, ao ser cai, se o auto não está bom de line, ora ao caminho de que moa, como logo bordo, o auto tem energia de sair for de sleep, roupa mais lié com o auto que está de line. Então, o break também está bom, para se algo passa, como o break, no tempo, à noite, a luz também se pode estar bom. A luz não está um estouro para a pessoa, outra não está participar de tráfico. Assim, para seguir mencionar, o resto não vai funcionar. E está custando básico, vamos mencionar custando básico, que o veículo está na ordem, que você controlar também, para botar safe e bacaia. Controlar nós não temos controle todo dia, então obviamente nós diz é fator de acidente, da falta de preferência, esta não dá preferência, da papel no telefone que tu ensina. Pero na bo conceito é parte aí também de condição de meu veículo. Porta onde é factor não ando que nós não tá tendo conta com ele. Exato. Botin é factor caminha com é rende mesmo, não tá comportar, isso mesmo, né? O avisa, papel no telefone, botar atenção de outra coisa e no largo de seguir para carretera, passa de luz corre auto fuma, esse tem comportação de rende que tá por causa acidente. Pero tem fator também caminha que se o veículo está na ordem, que pode minimalizar o risco de acidente no momento que algo suceder. Mas nem do exemplo, se o break está bom, que o onverwacht, que não estava pagatino, botar um break, bota safe. O airbag não está atrás. Não vai um acidente, o airbag ajuda com um impacto lá nos visa forte. Assim não consigo mencionar. O papel over de line, é coisa importante. Dia para anha, você que vai line do veículo, o que está de line ainda, tem não sabe. O componente está pensando no stay para informar. E parte aqui na comunidade. Está custando detalhes que vamos pôr, vamos dizer, pista de segurança. É coisa está importante, está provada cientificamente que está escapa a vida de gente. Por isso que tem auto, o baby, mas ele seu stool de não lhe desse é quente stool. Mas ele, sobre, no momento que o banho, o impacto, um auto bindal de boa, bota correr bom, auto bindal de boa, vou para subir YouTube, mira com
praticamente tu cos den auto também maneira papel, que de bom para imaginar que se você não tomar den auto com você tá sali de links by rechts of de para trás by dilante, of de dilante by para fora do veículo mesmo, que tá costando como rende que nós tem nos man é acidente mesmo, no momento, pero botin costando de momento para é risco e roupa de parte de acidente e botar escapa bobida e botar escapa vida de outro. Lost for escapa vida, botar ele não botar queda inválido também, botar parte a minha vista é que ele tá mais errado sobre um cosco botar queda biba com ele gewoon pessoa botar queda mira com ei é importante nunca mais. Para compreender Deus, tipo de ponto na assim não está custando chiquito, porque não tem impacto muito grande se algo me passa. Boa recomendação agora que senhora Angela não está em direção de simão de segurança, pero a gente nos vida largo e parte em esta conta, babisa agora e necessita de nós mesmos fazer algo. Que como mais bota querer que nós mesmos fazer para ajuda nós mesmos para que parte do tráfico, nossa comportação, nossa conscientização do ensino. Sim, sim, nós também temos que semana de tráfico seguro, caminho de semana e o governo de Kosovo está pondo ênfase sobre a parte de segurança em tráfico, conscientizar, nós também temos diferentes temas. Nos meta tá com no WAC que o governo por raci ribetereno aí pero aqui com abo como cidadão abo que tá participando em tráfico por raci para por raci nos tráfico mais seguro. So se boa maioria acidente que tá toma lugar na Kosovo, a número 1 também excesso de velocidade. Também então não é da prime e trote para a mesma prime e trote e também excesso de velocidade tá eixo não roupa grande que ainda não se encontra e vai para nós mesmos. Então cansa de visa que riba Kosovo riba é isla que é 30 km de caminho que nós temos. Nós temos mais pouco caminho com distância larga. Ora para correr 20 km por hora, não? E não te ajudava com nada. Quizás, ora para vai conta quantos minutos bagana, quizás bagana 3 minutos. E não te vai, e não te funciona. Me tá reta tubia e pessoa não corre dia de bocas. Tem caminho para Ticubai, rua normal, 60 km por hora, máximo normal. Então, dia, hace como de costume assim. Então, há que diferença de minuto, então bem bizarro. Então, nós estamos começando a conversar. É feeling, também gevoel, um sentimento que vai ganhar 10, 15 minutos. É sentimento. Pero de prática é não é verdade. É provado, é cientificamente provado, é não é verdade. A única coisa que você está fazendo no momento é enquanto bebida de perigo e outro não subida de perigo. Me dá um exemplo chiquito, porque de Cuba auto tá passando pela para riba Cuba aí passa direto do auto. Pero a correndo rigoroso, a binto peaudo de fila na final de Cuba. E com esse coco, muito para custa cair net, eu recordo que passa, o bebê de nos bairros, com outra dá muita mata. Então para Kiko, então inano de visa, que luta com nos meta como governo tá, que da conscientizar e rende, mostra e rende Kiko é mesmo como pessoa por ajudar para contribuir para fazer nos tráfico um pouco mais seguro.